aqui na Academia. Só se favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, meu querido amigo, ilustres confrados. Gostaria de começar por dizer que dedico as reflexões que aqui partilharei convosco à memória do nosso confrade Manuel Jacinto Nunes, com quem tive o gosto, em várias circunstâncias, de ter longas conversas e de ter aprendido muito com o seu conhecimento e o seu saber. O tema hoje, já há muito fixado na agenda com o nosso querido Presidente, tem a ver com um documento premiado nesta Academia e deu lugar à atribuição da Medalha de Ouro da Academia a Joaquim Pedro Oliveira Martins, escritor bem conhecido, sobre o qual não vou, obviamente, tecer considerações biográficas, salvo aquelas que serão relevantes para a minha intervenção. E este prémio, Medalha de Ouro, o nosso Presidente teve, aliás, a bondade de trazer consigo a edição correspondente justamente à atribuição do prémio, a publicação pela Academia. Era tempo em que a Academia tinha condições para fazer boas publicações em papel, Medalha de Ouro e, simultaneamente, a atribuição, convite a Oliveira Martins para ser sócio correspondente da Academia. Portanto, que não era anteriormente. Portanto, ganhou o prémio e o prémio teve a Medalha de Ouro e, simultaneamente, a decisão de aceitação como sócio correspondente da Academia. Um parênteses para dizer, nas memórias de Ramalho Artigão, seu vizinho do terceiro andar, aqui bem próximo, na calçada dos Caetanos, hoje Rua João Pereira da Rosa, Ramalho diz, volta não volta, ouvia o som inconfundível do carrinho que vinha com os livros da Academia que tinham sido requisitados pelo Oliveira Martins. Portanto, daqui até à calçada dos Caetanos, um carrinho com os livros e, naturalmente, que a relação com a Academia foi sempre uma relação muito, muito importante. O trabalho premiado decorre de um concurso aberto pela Academia Real das Ciências de Lisboa, anunciado na sessão pública de 15 de maio de 1877 para o ano de 1878, promovido pela segunda classe de Ciências Económicas e Administrativas, para a apresentação, cito, de memória sobre o melhor sistema de circulação fiduciária. Recordo que era um tema de uma extrema atualidade, uma vez que Portugal saía de uma grave crise bancária e a Academia entendeu dever dar um contributo, abrindo um concurso sobre a circulação fiduciária. O júri que atribuiu o prémio era constituído pelo Duque de Ávila e Bolama, por António de Serpa Pimentel, por José Silvestre Ribeiro, Augusto Carlos Teixeira de Aragão e António Maria de Couto Monteiro, relator. Recordo só a título de curiosidade que entre eles havia um futuro Presidente do Tribunal de Contas, António de Serpa Pimentel. O parecer da secção de Ciências Económicas e Administrativas é um parecer
bastante significativo, elogiativo, não sem reservas. Terei a oportunidade, trocando aqui impressões com o nosso confrade Artur Anselmo, ríamos um pouco relativamente a uns reparos que o relator António Maria de Couto Monteiro fazia ao estilo do autor, o que é irónico, uma vez que se trata de um dos nossos autores consagrados da literatura portuguesa, mas a verdade é que os académicos tiveram a oportunidade de chamar a atenção para alguns pequenos erros em termos redatoriais. No entanto, o parecer é encomiástico, o parecer diz-nos que a memória corresponde exatamente àquilo que é pretendido e as conclusões de que falaremos daqui a pouco são conclusões úteis e significativas. Devo, aliás, referir que muitas delas foram incorporadas nas mudanças legislativas que levaram ao reforço do Estatuto do Banco de Portugal. Já lá iremos. A pequena nota de curiosidade sobre a qual trocava impressões com o nosso querido Presidente, e passo a citar, diz-nos o seguinte: o estilo nebuloso das primeiras páginas é depois sempre claro e aprazível, adequado ao assunto e por vezes brilhante e animado, assim na parte doutrinal como na histórica e crítica. Podem notar-se na linguagem algumas incorreções e o emprego de um ou outro termo desconhecido no nosso vocabulário, como truísmo e anonimato. Mas estes raros senões, de muito fácil emenda, desaparecem totalmente ante o mérito relevante desta obra, que a secção considera muito digna de obter a medalha de ouro, na forma e com a reserva enunciada no final do programa do concurso. Lisboa, Academia Real das Ciências, 30 de dezembro de 1879. Ora, como? Não, o parecer 79. Eu ouvi 70. Não, 79. Peço desculpa. Ora bem, portanto, Lisboa, Academia Real das Ciências, 30 de dezembro de 1879. Quando eu disse a abertura do concurso, o programa foi para o ano de 78 e só no ano seguinte é que o júri se pronunciou. Importa começar por dizer que, antes de mais, a circulação fiduciária, esta memória sobre a circulação fiduciária, começa por referir as circunstâncias que antecederam a evolução algo agitada da economia portuguesa no século XIX. Importa começar pelo período das guerras napoleónicas, que não foi desfavorável à evolução das contas públicas portuguesas. O apoio britânico à reorganização militar e administrativa teve resultados positivos, sendo as despesas com a defesa de cerca de 78% do total dos encargos públicos, registando-se um déficit orçamental praticamente nulo. É verdade que a atividade económica do país sofrera redução em virtude da guerra e da abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, mas o certo é que não há, nas vésperas da Revolução de 1820, um problema português nas finanças públicas, como se tinha anunciado em vésperas da invasão napoleónica, a quando do financiamento da campanha do Roussillon. Essa investigação está feita. Nos últimos tempos, o Dr. António Alves Caetano, trabalhando no arquivo do Tribunal de Contas, chegou a conclusões muito interessantes que estão publicadas, segundo as quais, entre
12 de abril de 1809 e 30 de setembro de 1814 entraram no erário régio 8.228.852 libras, que correspondia a 29.258 contos de réis, entre dinheiro líquido e valor de géneros necessários à manutenção de 30.000 homens da tropa. E em 31 de dezembro de 1814, registava-se em Portugal um superávit orçamental e reservas no Tesouro. Em razão, naturalmente, destas transferências. É a razão pela qual, ao partir das guerras napoleónicas, se parte da referência que as vésperas da Revolução de 1820 corresponderam a uma situação relativamente equilibrada no plano das finanças públicas. O final da administração britânica leva, naturalmente, no entanto, a uma evolução que corresponde naturalmente a uma tensão existente com o Brasil e pelo facto de o rei e a corte continuarem no Rio de Janeiro. Depois de 1820, o erário régio de criação pombalina foi substituído pelo novo Tesouro Público e pelo Orçamento Constitucional, apresentado anualmente nas Cortes para aprovação. Neste novo período, verifica-se um aumento gradual do déficit público que chega, no final da década de 20, a cerca de 30% do conjunto das receitas públicas, em virtude da instabilidade política e económica, correspondente designadamente aos episódios da Vila Francada de 1823, Abrilada 24, morte de Dom João VI em 1826, regência de Dom Miguel e início da Guerra Civil. A mudança do regime e as lutas políticas tiveram, deste modo, uma consequência gravosa nas finanças públicas, maior do que as consequências do fim do monopólio imperial no Brasil e do que a própria guerra. Mas, acrescento em parênteses, que a guerra não teve consequências negativas em virtude dos apoios significativos obtidos a partir do Tesouro Britânico. A diferença estará no apoio estratégico britânico a Portugal, que foi decisivo no período correspondente às guerras napoleónicas. A desorganização das finanças públicas culminaria no empréstimo contraído por Dom Miguel em Viena, com o fim de financiar o esforço de guerra, que, aliás, viria a suscitar ao longo do século XIX um grande debate suscitado pelo repúdio da dívida por Dom Pedro a seguir à Convenção de Évora-Monte, mas depois, no final do século, a reconsideração desse débito, designadamente no âmbito do convênio com os credores externos de 1902. Depois da Convenção de Évora-Monte, o déficit e a dívida continuariam a aumentar. O desequilíbrio financeiro a partir de 1835 não se deveu apenas às despesas com a Guerra Civil, mas também ao facto de o Estado ter mantido uma significativa força militar, favorecendo, antes de mais, os apoiantes da causa liberal. Apesar de tudo, depois de 1838, a economia portuguesa sofre uma melhoria que permite incrementar as receitas públicas em virtude da recuperação europeia depois do conflito napoleónico e mercê do início da industrialização continental. Os créditos externos tornam-se mais fáceis e baratos. A credibilidade do país também melhorou, o que levou à criação de condições favoráveis à primeira tentativa de fomento sob os governos de António Bernardo Costa Cabral, a seguir ao golpe de Estado de 1842. No entanto, a reforma da administração pública foi adiada, enquanto a venda dos bens nacionais,
criava uma ilusão de progresso centrada numa nova classe que dispunha de recursos, mas que não tinha condições para modernizar a economia. O contexto externo favorável compensou, por assim dizer, a instabilidade política interna, o que levou a que Portugal não tenha conhecido inflação significativa a partir de 1835, até porque a remuneração do capital era relativamente moderada. A principal razão porque se pode defender que o déficit e a dívida não causaram problemas de maior ao crescimento da economia portuguesa neste período, prende-se com o facto de haver disponibilidade de financiamento externo ao longo de parte significativa do século XIX. Por outro lado, os financiamentos do exterior eram mais facilmente mobilizáveis pelo Estado e, naturalmente, permitiram os primeiros melhoramentos e as primeiras obras públicas. Se António Bernardo Costa Cabral não pôde antecipar a regeneração e os seus melhoramentos, foi porque a instabilidade política não o permitiu, em especial as guerras civis de 46 e 47, Maria da Fonte e Patuleia. A maior dificuldade vinha também da instabilidade e insuficiência do sistema fiscal, ainda baseado essencialmente na antiga 10ª militar do século XVII. Lembremos-nos, aliás, de que uma das dificuldades de Costa Cabral teve a ver, designadamente, com a implantação das matrizes prediais, que não puderam concretizar-se em virtude da resistência violenta, designadamente entre Douro e Minho, de que o episódio da Maria da Fonte é significativo. Recordamos-nos que os documentos que eram utilizados para os registros de matrizes prediais passaram a ser conhecidos nesta altura e nesta zona como papeletas da ladroeira. Para uma gestão equilibrada e sustentável da dívida, seria necessário criar um sistema estável de tributação que não chegou a concretizar-se. O déficit e a dívida decorreram assim de haver uma pressão para a necessidade de existirem capitais disponíveis para a modernização da economia. E, naturalmente, que só com uma maior estabilidade política isso poderia ser possível. O Estado viu alargadas as suas funções financiadas parcialmente por impostos sobre a propriedade e, naturalmente, do resultado da já referida venda dos bens nacionais, bem como pelo comércio, pela obtenção de crédito junto de sindicatos bancários e particulares e pela existência de compradores dispersos de títulos da dívida pública, interna e externamente. A partir daqui, nasce naturalmente a importância do tema da circulação fiduciária, que é complementado pela necessidade de compreensão dos monopólios comerciais e das diversas instituições financeiras que vão surgindo. O Banco de Lisboa nasce, como sabemos, em 1821, já que se tornava indispensável criar uma instituição capaz de reorganizar a emissão monetária e coordenar a ação de concessão de crédito. O Banco de Lisboa podia exercer a atividade bancária, tinha o monopólio da emissão de notas da capital, devendo em contrapartida proceder à amortização do papel moeda emitido pelo Estado em 1796, no empréstimo que foi contraído para financiar a campanha do Roussillão. Este empréstimo inicialmente deu lugar à existência da Junta dos Juros dos Reais Empréstimos, cujas tarefas viriam a ser transferidas para o Banco de Lisboa. Cria-se depois, já em 1837, após Évora Monte, a Junta do Crédito Público, organizada como Tribunal de Equidade. Cabe aqui explicar que a Junta de Crédito Público era um órgão colegial a quem competia a gestão da dívida pública
fundada e tinha representantes, quer do Estado, quer dos prestamistas, assegurando a consignação de fundos para pagamento dos juros ou para a amortização da dívida pública, sendo mais tarde completada pela criação da Caixa Geral de Depósitos como Caixa Económica do Estado. Havia, porém, que assegurar a unidade de tesouraria, o que levara Mouzinho da Silveira a propugnar pela criação centralizada das contadorias do Tesouro, que daria lugar à existência do Tribunal do Tesouro Público, com funções correspondentes às que viriam a ser as do Ministério da Fazenda. A revolta da Maria da Fonte, em 46, de que já vos falei, e a guerra civil, gera perturbações que levam à criação de uma necessária reorganização, designadamente no que se refere à emissão monetária. A Companhia Confiança Nacional detinha um importante lote de títulos à dívida pública, assistindo-lhe a faculdade de executar a dívida amortizada e não paga. As notas do Banco de Lisboa e as promissórias da Companhia Confiança Nacional foram, no entanto, suspensas e, após prorrogações decididas pelo Estado, criaram-se condições para um processo de fusão das duas instituições que levaram à constituição do Banco de Portugal, com o privilégio da emissão monetária do antigo Banco de Lisboa, agora devidamente reforçado. A Convenção do Gramido, que pôs termo à Guerra Civil da Patuleia, mercê de intervenção estrangeira, de algum modo procurou antecipar a estabilização política, o que não foi possível e só seria garantido depois de 1851, golpe de Estado da Regeneração, que permitiu a aprovação em 1852 do ato adicional à Carta Constitucional e um saneamento financeiro no Estado, no qual, mais tarde, António Maria Fontes Pereira de Melo teria um papel decisivo. O saneamento financeiro permitiu a adoção de um regime monetário centrado no padrão ouro, que disciplinou a vida financeira pública e privada, tendo sido aprovado o regulamento da contabilidade pública, o primeiro grande regulamento da contabilidade pública de 1863. Sucederia a criação ainda de instituições financeiras que, sendo de capital privado, no entanto, foram de iniciativa governamental. Refiro-me à criação do Banco Nacional Ultramarino e do Crédito Predial Português, aprovando-se ainda a Lei das Sociedades Comerciais Anónimas de 1867, bem como o nosso bem conhecido primeiro Código Civil. Este ciclo de reformas culminaria no início de 1868 com a Janeirinha, em virtude da reforma fiscal que acabou por não vingar. Aliás, a instabilidade política neste período vai ser muito dominada e condicionada pelas resistências relativamente aos anúncios de reforma tributária. Há, porém, um forte desenvolvimento do mercado financeiro a partir da década de 1870, com consequências no funcionamento da banca e das finanças. Em 1870, com o golpe de Estado de maio do Marechal Saldanha, vai haver uma tensão que vai prenunciar um conjunto de dificuldades no sistema bancário português que se caracterizará na primeira metade da década de 70 e que vai culminar na crise de 1876, crise do sistema bancário português, que é, afinal, a condicionante próxima
da necessidade desta memória. Esta crise bancária vai naturalmente obrigar a uma reorganização profunda, não apenas do Banco de Portugal, mas simultaneamente também uma definição clara de competências, distinguindo o papel do Banco Central e a banca comercial. A verdade é que o Banco de Portugal, tal como existe entre 1846 e 1876, é uma instituição onde as funções do Banco Central se misturam com as funções de banco comercial. A dívida flutuante é constituída pelos bilhetes do Tesouro e pela conta corrente do Banco Central. A dívida fundada era gerida, já o disse, pela Junta de Crédito Público, salvo a dívida especial que se fazia através dos contratos com sindicatos bancários, que caberia ao Tesouro Público. A crise bancária culminou na moratória sobre o pagamento das notas, o que enfraqueceu significativamente a banca e reforçou a posição do Estado. A grave crise de 1876, em agosto, vai caracterizar-se, entre os dias 10 e 16, na suspensão por 3 bancos do Norte, o Banco do Porto, o Banco de Viana do Castelo e o Banco de Braga, dos pagamentos das suas notas. No dia 18, o Banco Lusitano de Lisboa faz o mesmo, o que leva a uma corrida aos bancos e uma situação muito grave de instabilidade financeira. É aqui que o Banco de Portugal é chamado a intervir, mas vê-se impossibilitado de saldar as notas em circulação, já que tinha enviado uma parte das suas reservas de ouro para socorro dos 3 bancos do Norte, que já referi. No final do mês, no entanto, graças à intervenção do Estado, o Banco de Portugal pôde pagar as suas notas e normalizar a situação, já que o Governo, presidido por António Maria Fontes Pereira de Melo, conseguira empréstimos necessários no exterior para cobrir as dívidas à banca portuguesa, pagando em ouro as dívidas decorrentes dos contratos de pagamento às classes que possuíam o papel de moeda. Simultaneamente, o Banco de Portugal introduz medidas de moralização e reorganização das diferentes instituições bancárias. A rapidez com que os problemas dos bancos do Porto foram ultrapassados deveu-se essencialmente à articulação entre o Banco de Portugal e o Governo. Estava-se perante uma situação que rapidamente foi superada e permitiu um certo desafogo económico. A crise bancária de 1876 não teve, por isso, repercussões extremas no resto da economia, porque só uma pequena parcela desta dependia da banca. Não houve, pois, abalo sensível, mas ficou demonstrado que o Banco de Portugal deveria ter o monopólio da emissão de notas em todo o país e não só em Lisboa. E é justamente este momento crucial, que todos nós sabemos, o privilégio da emissão monetária não vai já ser outorgado, mas, de algum modo, como se vai ver nas conclusões da memória premiada pela Academia, se tornava indispensável garantir que o Banco de Portugal viesse a ter o exclusivo da emissão monetária, para que não houvesse outras ocorrências semelhantes àquelas que tinham ocorrido em agosto de 1876. A causa principal da crise de 1876
diz Oliveira Martins nas considerações preliminares desta memória, provém da liberdade bancária, que se traduziu entre nós, como em toda a parte se tem traduzido, num sistema, diz ele, de fantasmagoria, numa excessiva aplicação de bens móveis ao comércio bancário, traduzindo-se na agiotagem. Esta expressão é, de facto, uma expressão particularmente significativa, dando nota, obviamente, já do sentido geral das conclusões que Oliveira Martins aponta no final da sua memória. As diferenças entre a política financeira regeneradora e progressista no período que se vai suceder não são muito significativas, pois, em muitos casos, tratava-se menos de separação de orientações fundamentais políticas do que de influências pessoais. Os orçamentos, aliás, a partir dos anos 80, passam a ter um papel mais importante, ainda que quer regeneradores, quer progressistas, apontam como objetivo fundamental o da redução da dívida pública e do regresso ao equilíbrio orçamental. No entanto, a grande questão é que o equilíbrio orçamental só seria possível se houvesse estabilidade das receitas e, designadamente, um sistema fiscal eficiente, o que, de facto, não acontecia. Devido à limitação de tempo, naturalmente, e para concluir, direi que a memória premiada pela Academia sobre a circulação fiduciária chega às seguintes conclusões. Primeiro, a boa organização da circulação fiduciária exigirá a organização geral dos serviços de circulação monetária e de crédito. Segundo, o princípio de tal sistema está na separação do comércio e do serviço bancário, o que, já vimos, não existia. Limitando o primeiro ao foro da liberdade individual ou da responsabilidade do direito comum, instituindo o segundo, uma função pública ou diretamente exercida pelo Estado ou delegada por ele, sob o regime excepcional do anonimato e em virtude de um claro contrato. Terceiro, economistas como Ricardo Stuart Mill acham que na criação de um Banco Nacional exclusivo regulador do crédito e da circulação deve encontrar-se a solução para um dos mais graves problemas da economia contemporânea. Quarto, os exemplos dos bancos de Nápoles e de Palermo, instituições públicas sem acionistas nem proprietários, é um exemplo que é aqui apontado e desenvolvido. São instituições coletivas que desempenham o serviço pelo preço sem lucro, constituindo com as sobras um fundo de que é beneficiário o Tesouro Nacional. Pelo contrário, na Grã-Bretanha, o sistema é um sistema apenas de regulação e supervisão. Em França, era um sistema misto em que o objetivo fundamental era baratear o juro e o desconto. E o terceiro sistema que é apontado, belga, visa os dois objetivos. Visa regular a circulação e, simultaneamente, diminuir a remuneração do capital. Quinto ponto, o banco de uma nação deve ser um tribunal e não uma casa de comércio. Importa um parênteses só, como sabem muitíssimo bem, aqui tribunal não é a seção de tribunal judicial, o tribunal é um órgão coletivo com responsabilidades atribuídas.
Originalmente, a Junta de Crédito Público, já o disse aqui, era um Tribunal de Equidade. Originalmente, o Tribunal de Contas também foi um Tribunal de Equidade, só depois evoluindo para Tribunal Judicial. Repito, quinto ponto, o Banco de uma Nação deve ligar-se ao Governo e não isolar-se dele. Deve ser, pois, uma instituição pública que possa ter respeitabilidade e crédito junto dos cidadãos. Sexto ponto, o Banco Central deveria ser constituído em corporação por delegados dos poderes públicos, das associações comerciais e dos grandes estabelecimentos comerciais. Esses delegados seriam salariados e não proprietários ou acionistas. Teriam a administração do fundo, daí efetuariam a emissão de notas, receberiam depósitos de particulares e do Estado, fariam descontos comerciais e criariam comptoir desconte, tal como existe na Bélgica. Sexto ponto, como os saldos anuais de rendimento pertenceriam à nação, esse excesso no prémio do desconto não viciaria a distribuição da riqueza, como sucede no regime atual, em que a perturbação da agiotagem pode ter efeitos nefastos. Sétimo ponto, a instituição de um banco regulador do crédito e da circulação reduziria, por outro lado, o desconto e permitiria uma maior eficiência na economia. Oitavo ponto, a riqueza só é verdadeira quando, ao lado de uma produção abundante, vemos uma distribuição justa. E acrescentava o autor, porque não são ricas, são monstruosas as nações que, ao lado das montanhas de ouro acumuladas pela especulação livre e pela livre invasão do foro coletivo, apresentam as montanhas de nudez e fome e os exércitos de párias ou ilotas e não já de cidadãos. Fim de citação. O nono ponto trata dos saldos dos rendimentos do Banco Nacional. Estes constituiriam uma verba importantíssima, a mais legal e justa dos rendimentos do Tesouro, de modo a criar estavelmente condições de reserva para contrariar as situações cíclicas de déficit. Décimo ponto, a redução da taxa de juros permitiria a conversão e amortização da dívida nacional, amortização inevitável, que a não fazer-se desta forma nos levará a uma bancarrota. Note-se que estávamos justamente em 1877, 78, a dívida preocupava já significativamente e prenunciava-se aquilo que no início dos anos 90 veio a ter lugar. 11º ponto, o equilíbrio dos orçamentos torna-se fator essencial, pondo ponto na consolidação dos empréstimos, condição necessária da conversão e amortização da dívida, mas esse equilíbrio só pode conseguir-se com a redução ou estabilização da taxa de juro, o que obriga a uma disciplina pública rigorosa. A organização do crédito e das finanças públicas andam, pois, de par. Só pela organização da máquina bancária pode extinguir-se o déficit de dinheiro que oprime o Tesouro. A abundância criada pela melhor distribuição da riqueza permitirá, sim, aumentar os impostos sempre que se moraliza a sua distribuição. Tem aqui, pois, os traços fundamentais de uma reflexão muito fundamentada, espantosamente fundamentada, tendo em consideração que, como bem sabemos, nesta geração, o único que não tinha passado
nas cadeiras académicas de Coimbra, tinha sido justamente Oliveira Martins. Mas o meu querido Presidente, o nosso querido Presidente, chama a atenção e bem que a última edição, aquela que ainda circula, da circulação fiduciária, estranhamente, não tem a fundamentação que consta da memória e que está publicada pela Academia, e está publicada nesta edição que eu aqui tenho, que são todos os anexos estatísticos extremamente minuciosos, não apenas da situação nacional, mas também em termos comparados. Devo, pois, dizer que, em nome do respeito, naturalmente, pela obra, é indispensável que a sua leitura seja feita tendo em consideração o aparato de notas extremamente importante e minucioso que aqui se encontra. Senhor Presidente, queridos confrades, despretensiosamente, aqui está a minha reflexão. Muito obrigado.